Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Pois é, eu cá estou muito animada, como sempre, não só porque o podcast Money Bar continua a estar no topo do iTunes e por isso o meu muito agradecimento a quem está a ouvir e a si que também partilha com outras pessoas os vários episódios e os vários temas que vamos aqui debatendo. Depois dizer que estão também quase a encerrar as inscrições para o curso do Zero à Liberdade Financeira, o curso de finanças pessoais mais completo que alguma vez disponibilizei e que é para todas aquelas pessoas que no fundo pretendem elevar a vida financeira para um novo patamar, para quem quer aprender a pôr o dinheiro a trabalhar para si e começar a investir, mas não faz a menor ideia de como iniciar. No total são mais de 100 aulas de conteúdo, webinars ao vivo, acompanhamento feito por mim, acesso a uma comunidade fechada, ferramentas e muito mais. Já várias pessoas entraram em ação e garantiram a sua vaga, portanto, se quer vir fazer parte desta comunidade, inscreva-se e junte-se a nós. Vou deixar na descrição o link para saberem mais. Então, pois bem, hoje vamos entrar aqui no nosso tema. E depois de alguns episódios sobre investimentos, podem estar a pensar, epá, que grande volta! Mas não é assim uma volta tão grande e acaba por ter tudo a ver. Como vocês sabem bem, eu gosto de unir os pontos, não é verdade? Então vou deixar aqui um enquadramento sobre o desafio que é a nossa pirâmide etária, não é? O facto de nascerem cada vez menos crianças e o facto de o aumento da esperança média de vida continuar a crescer e, portanto, o facto de nós vivermos mais anos leva-nos não só a considerar a urgência de planearmos a reforma o mais cedo possível para os anos dourados, como também uma das principais preocupações pelo facto de vivermos mais anos é saúde. Aliás, é por isso que em termos de investimento, as áreas ligadas à saúde, residências sénior e tudo o que tem a ver com a parte da população viver mais anos têm vindo a ganhar cada vez mais expressão em vários portfólios de investimento, mesmo de grandes fundos de investimento. Porque vamos viver mais anos, temos de nos preparar para isso, não é? E todos, no fundo, queremos viver mais anos com melhor qualidade de vida. E isto leva-nos aonde? À saúde. E traz-nos então aqui ao nosso tema de hoje. E apesar do Sistema Nacional de Saúde ser uma grande mais-valia, a verdade é que tem limitações e que também cada vez mais pessoas têm optado pelos seguros de saúde e até as próprias empresas acabam por oferecer os seguros de saúde como componente dos pacotes salariais. Mas para quem não tenha tido essa possibilidade via empresa e esteja à procura de um seguro de saúde ou tem um mas não está satisfeito, hoje vou deixar aqui um conjunto de dicas para vos ajudar a escolher. É quase um protocolo, ok? E dizer-vos, meus amigos, que comparar seguros de saúde é das coisas mais difíceis que existe. A sério, para mim é das... Quando olhamos para o campo das finanças pessoais, planeamento, gestão, é das coisas mais difíceis é conseguirmos olhar para mais do que um seguro de saúde e fazer uma comparação. Porque há tantas variáveis que em menos de nada, quando damos por nós, estamos a comparar alhos com bugalhos. E, meus amigos, não há nada pior de comparar alhos com bugalhos, até me engajo. Dito isto, vamos começar? Portanto, primeiro de tudo, há conceitos que temos de compreender antes de mergulharmos no mundo aqui dos seguros. Portanto, vou deixar aqui no momento de literacia financeira dos seguros alguns termos que são importantes perceberem e que a verdade é que quando falamos de seguros já ouvimos falar destes termos, mas muitas vezes pode haver aqui alguma confusão. Então, começar pela apólice, não é? Antes de fechar um contrato com qualquer seguradora, é importante ler a apólice do seguro, que no fundo trata-se do documento onde estão incluídas todas as condições do contrato de seguro. Depois temos as coberturas. As coberturas ou garantias são um conjunto de situações que vão determinar a prestação do serviço do segurador ao abrigo aqui do contrato, não é? E as principais coberturas dos seguros de saúde acabam por incluir hospitalização,
operação, pequena cirurgia em ambiente hospitalar, consultas em consultório ao domicílio, ambulatório, serviços de atendimento permanente, exames auxiliares, tratamentos de medicamento, parto, uma segunda opinião, estomatologia. Quando falamos de estomatologia estamos a falar de dentista, não é? Sobretudo, há aqui muitos seguros que podem não incluir ou então incluir uma cobertura muito pequena, ok? Mas isto é para explicar o termo coberturas. Depois temos o prémio, não é? E apesar de se chamar prémio, a verdade é que é o preço a pagar pelo seguro, não é? Trata-se do valor total, incluindo as taxas e impostos, que o tomador do seguro, estes termos realmente, quando falamos da literacia financeira, e eu sou muito apologista da simplificação, mantendo obviamente os termos, e eu sei que os termos corretos é o prémio do seguro, é o tomador do seguro, mas era muito mais simples e fácil se dissessem o valor a pagar, não é? Ou que explicassem e dizer que o tomador do seguro é o segurado, é a pessoa que tem o seguro contratado, não é? Portanto, se eu estou a falar para si, é você, ok? Portanto, algumas seguradoras podem cobrar custos adicionais nas modalidades de pagamento mensal, trimestral e semestral e se os planos forem tudo semelhantes, aqui o prémio, não é? O valor pode ser um fator de distinção, mas como eu vos digo, meus amigos, é muito difícil encontrar dois seguros iguais. Okay? Depois temos a franquia. A franquia é a percentagem do tratamento que é suportada pela própria pessoa, pelo segurado, não é? É quase como uma taxa moderadora. Depois temos o período de carência. O período de carência é o espaço de tempo em que não pode usar as coberturas do seu seguro de saúde. Ou seja, existe períodos de carência que destina-se a evitar que a pessoa segura contrate o seguro para usar logo, ou seja, havendo aqui um prejuízo significativo para a companhia. Para as mulheres, onde é que isto acontece muitas vezes? Na questão do parto, não é? E os partos com comparticipação por parte da seguradora, para ter um parto, por exemplo, no privado, há quem contrate um seguro de saúde já a prever essa utilização. Atenção a quem esteja a pensar fazer isso, muita atenção ao período de carência, portanto façam lá bem as contas quando é que vem o bebê, porque sou pena depois de terem que pagar a totalidade, ok? Depois, rede de prestadores, sejam os hospitais, as clínicas e os clínicos que podes ter acesso a preços convencionados, ou seja, tanto que é a rede convencionada muitas vezes, e outros prestadores que podem ser contratados, mas em regime de reembolso. Portanto, há a rede. Quando falamos aqui da rede, é um conjunto de prestadores de serviços que fazem parte aqui da convenção. Depois temos as exclusões, não é? Associada a coberturas, pode existir um conjunto de exclusões da comparticipação. Por exemplo, ter uma doença respiratória pode levar a uma exclusão, ter, por exemplo, diabetes pode levar à exclusão de algum conjunto de coberturas. Portanto, é a razão pela qual há sempre um inquérito, não é? Há sempre um questionário que tem que ser preenchido. E em certas situações poderá ter que apresentar até alguma documentação. Depois o sinistro, e sinistro é o nome, o próprio nome é sinistro, mas é o termo. Sinistro é o nome do evento ou da situação que vai ativar as garantias do contrato de um seguro, não é? Não é um acidente, a bem da verdade, em bom rigor segurador, quando não se tem um acidente, tem-se um sinistro, não é? Permitindo a prestação, então, dos serviços ao abrigo do contrato de seguro. Exemplos de sinistro: uma hospitalização médica, uma cirurgia, um parto, além de uma situação, como é óbvio, de doença ou acidente, não é? Depois é importante ter outro ponto em atenção. Okay? Já dizemos ali, digamos, quase os conceitos essenciais quando falamos de seguros. Depois há outros pontos a terem atenção, que tem a ver com as modalidades de reembolso. E existem essencialmente 3 sistemas. O sistema de reembolso, em que o segurador vai compartilhar as despesas da pessoa segura, não é? A seguradora, tendo em conta as percentagens da comparticipação, não é? O capital disponível para cada cobertura. Portanto, ao lugar da franquia, que cabe, por exemplo, nós temos um seguro, não é? Nós pagamos o valor da franquia e depois o remanescente é pago pela seguradora. Depois há o sistema da rede convencionada, não é? Em que a pessoa pode recorrer a um hospital, a cuidados médicos que estejam dentro desta rede, não é? E, portanto, a seguradora também vai pagar parte até ao limite do capital contratado. E depois temos aqui um sistema misto, em que eu posso usar não só o sistema fora, dentro da rede, não é?
como fora da rede, mas depois tem que pedir o reembolso. Portanto, para escolher o melhor seguro, o que é que devemos ter em atenção? Primeiro de tudo, lembre-se da duração do contrato, não é? Porque é muito importante. Todos os seguros de saúde têm uma duração anual e no final de cada anuidade, atenção que a seguradora pode recusar-se a renovar a apólice, não é? Portanto, muita atenção a quem tenha, por exemplo, tratamentos a decorrer, que já tenham ultrapassado muitas vezes a barreira dos 60 anos, ficam desprotegidos. Nestas situações, depois de subscrever um novo seguro de saúde, pode revelar-se mesmo impossível, por já ter ultrapassado a idade limite, ou quer por apresentar um historial clínico com problemas que poderia ficar automaticamente excluído. Portanto, muita atenção a esta parte da duração do contrato, ok? Depois, atenção ao limite de idade para subscrição e permanência. A maioria das seguradoras não aceita novas adesões para quem tem mais de 60 anos, nem renova o seguro a partir dos 65, 70. E se alguém estiver a ouvir e conhecer alguma nova seguradora que faça isso, avise. Mas a grande maioria não faz. E eu até o momento não conheço. Portanto, algumas companhias acabam por prescindir se o seguro for contratado antes dos 45. Ok? E os filhos deixam de estar abrangidos ali aos 25. Portanto, aqui muita atenção à idade limite. Depois, escolher o plano de coberturas adequado. Por norma, o seguro de saúde inclui coberturas de base, não é? Um internamento e ambulatório, e os planos mais completos incluem outras coberturas, como partos, estomatologia, próteses, medicamentos, não é? A estratégia para conseguir, no fundo, poupar, não é? É evitar coberturas desnecessárias. Muitas vezes é engraçado, porque ainda no dia falava com um conjunto de amigos sobre isto, que é o facto, às vezes, dos seguros em grupo, não é? E até estava a pensar no outro dia a falar com uns amigos em que a empresa tem muitos homens e eu dizia, bem, vocês têm todos seguros de parto, não é? Mas acho que não precisam de seguros de parto, não é? E a verdade é que às vezes tem ou há duplicação de apólices, que entretanto a pessoa já tem através do outro seguro umas coberturas associadas porque tem um determinado cartão, não é? Portanto, uma forma de conseguir evitar estas coberturas desnecessárias é olhar então para a apólice e perceber quais é que são as coberturas, porque o que pode poupar aí depois pode, por exemplo, completar com um seguro de estomatologia, não é? E às vezes até pode compensar ter um plano à parte, um plano complementar de um seguro dentário, não é? E acaba por às vezes até ficar mais barato porque não impõem períodos de carência, ok? Depois, comparar os limites de capital das coberturas. E é aqui que muitas vezes as pessoas não têm atenção e lá está, comparam os tais alhos com bugalhos, não é? Para cada cobertura, as seguradoras definem uma indenização máxima por pessoa e por ano, não é? Isto significa que de cada vez que recorre ao seguro, o limite anual da cobertura é diminuído do valor pago à seguradora, não é? Sendo reposto depois no início da anuidade seguinte. Algumas coberturas podem ter sublimites para despesas específicas, por exemplo, próteses, ter um limite reduzido para óculos, para lentes de contactos, ok? Portanto, se antevêm o recurso a e se têm a necessidade destas coberturas, tenham atenção a isso quando estão a comparar os seguros. Depois, muita atenção às exclusões, não é? Geralmente os seguros de saúde não cobrem doenças pré-existentes, não é? E o que é isto, doença pré-existente? É que já existia antes da subscrição do seguro. Portanto, despesas com acidentes e doenças profissionais, tratamentos psiquiátricos, psicológicos, às vezes cirurgia plástica, fisioterapia, exceto na sequência de um acidente previsto na apólice, não é? Portanto, é muito importante olhar para a lista de tratamentos que estão excluídos, porque muitas vezes as pessoas contratam determinados seguros, acham que está incluído e de repente quando vão fazer o pagamento confrontam-se com o facto de estar excluído. Portanto, quando estiverem a marcar algum exame, ou seja, que não seja uma situação de urgência, quando eu digo urgência aconteceu e eu tenho que ir e pronto, mas quando é algo que implique marcação,
o conselho que eu posso deixar é, obviamente, que perguntem, e se por alguma razão, e às vezes acontece mesmo nos privados, o sistema não está a funcionar, não consegue passar o cartão, liguem para a seguradora. Ainda há pouco tempo eu tive uma situação em que até achava que havia um exame que estava compartilhado, não me conseguiam dizer por telefone, e de repente liguei para a seguradora e depois com o número eles conseguiram-me dizer qual é que era a comparticipação, e a partir daí a pessoa até pode dizer, ok, vou avançar naquela clínica ou vou optar por outra, por exemplo, e até ao telefone, e neste caso o segurador consegue dizer, ou nós podemos ir ao site e verificar, conforme a seguradora e a rede, quais é que são as clínicas que fazem parte então da tal rede. Portanto, ligar sempre que possível acaba por ser uma boa dica antes de ser confrontado com uma surpresa. Depois comparar os períodos de carência, não é? O período de tempo, lá está, que tem que te esperar até desde contrato ao seguro até que poder utilizá-lo, o tal chamado período de carência, e por vezes é de 90 dias, mas verifique os períodos de carência, porque isto, e há pouco eu estava a falar da questão do parto, isto às vezes até pode ser relevante escolher um seguro ou escolher outro. Depois, dicas, digamos, para reduzir o prémio. Lá está, o prémio do seguro é o valor a pagar, não é? Na maioria dos seguros, o valor a pagar, o prémio por pessoa, diminui à medida que mais elementos do agregado familiar se juntam ao plano, ou seja, se fizer um plano para toda a família, regra geral, fica mais barato. Depois, subscrever o seguro onde já tem outro tipo de seguro, seja automóvel, seja de vida, também pode beneficiar aqui de algum desconto. Aqui também, assim, também vos digo, se conhecerem algum corretor ou mediador de seguros que trabalhe com várias marcas, por vezes também vos pode ajudar a facilitar esse processo, mas saibam para onde é que têm de olhar, é muito importante. Depois, pegando aqui também num ponto, até na sequência do que estava há pouco a falar, que é ter em conta a seleção da clínica ou da adesão, ou seja, verifique se a clínica onde é acompanhado ou o médico onde está, se tem contrato, no fundo, com a seguradora, porque isso, ou com a seguradora que pode estar a querer contratar, porque pode ser também um fator decisivo para escolher um determinado seguro, não é? E dizer também que ao contratar um seguro, geralmente, lá está, é exigido o preenchimento de um questionário médico, que permite à seguradora avaliar o risco, não é? Porque no fundo o que as seguradoras fazem é avaliação de risco. E em função das respostas desta pode aceitar o seguro, com ou sem agravamento de prémio, ou mesmo exigir exames médicos complementares, regra geral, suportados pela seguradora. E dar exemplos, se tem peso a mais, se fuma, consome bebidas alcoólicas, é possível que a seguradora faça um agravamento do prémio, do seguro, ou seja, do preço a pagar, caso tenha um estilo de vida mais saudável, não é? Depois outros fatores, como o historial clínico, também vão acabar por pesar aqui no valor a pagar. E, meus amigos, tem que se preencher corretamente o questionário médico, porque se omitir doenças pré-existentes ou factos suscetíveis de agravar o risco, as declarações falsas ou a omissão de informação podem resultar na anulação do seguro e na recusa do pagamento de indenização. Ninguém quer chegar a um momento de hora H em que precisa utilizar o seguro e não conseguir, não é? Deixar aqui, em nota final, um ponto que me parece relevante. Eu estava a ver se incluía aqui neste episódio ou não, mas vou incluir. Eu sei que já está aqui muita informação, mas eu acho que faz todo o sentido falar disso, que é, tendo em consideração que a maioria das seguradoras limita a idade para o seguro de saúde, não é? E sendo que o prémio também aumenta com a idade, a partir de uma determinada altura, e a partir de uma determinada idade, pode ser também interessante avaliar um plano de saúde. E agora está a perguntar, mas há diferenças entre seguros e planos? Claro que sim, e agora vou explicar para não haver confusões, mas de uma forma aqui muito sucinta. Quando falamos de um seguro de saúde, no fundo falamos de um contrato de seguro em que a seguradora compromete-se a cobrir os riscos relativos à saúde do segurado, indemnizando o mesmo no caso de ocorrer qualquer episódio relacionado com a sua saúde, ok? Num plano de saúde,
O que estamos a falar é de permitir o acesso a uma rede de prestadores de serviços de saúde, nomeadamente consultas médicas, e prevê-se o pagamento de uma mensalidade e uma contrapartida e o cliente obtém o atendimento hospitalar dentro da rede de prestadores convencionados pela operadora, não é? São os preços convencionados. Ou seja, um seguro de saúde, portanto, existe um conjunto de coberturas. Num plano de saúde é quase mais semelhante a um cartão de descontos. Existe uma rede e eu tenho um preço mais acessível, não é? E uma também das principais diferenças está no reembolso, não é, das despesas. Quando olhamos para o seguro de saúde, o segurado paga apenas uma pequena quantia do valor de cada tratamento ou consulta, não é? Sendo que o seguro garante a parte que fica a faltar, pagando diretamente à entidade ou reembolsando o valor mais tarde, como falei há pouco. Num tratamento que custe, por exemplo, 50 euros, o segurado, por exemplo, isto são exemplos de valores, ok? A pessoa segurada apenas poderá pagar 15 euros, não é? Isto para um conjunto de serviços, seja assistência médica, enfermagem, consultas médicas, de hospitalização, parto ambulatório, transporte gratuito de ambulância, assistência em caso de doenças graves. Não estou a dizer que é 15 euros para isto, estou a dizer estes tópicos normalmente estão contemplados nos seguros de saúde. Depois, num plano de saúde, há um valor que temos que pagar, não é? Que pode ser mensal ou anual, a ser pago por quem subscreve, e o que é que dá direito? É um cartão que dá acesso a uma rede de descontos em várias instituições que cobram um preço convencionado. E falamos do quê? Assistência médica, enfermagem ao domicílio, consultas médicas, transporte gratuito em ambulância, exames e tratamentos com descontos na rede de prestadores. E atenção que eu estou a dizer aqui, os serviços mais genéricos. Isto tem sempre que ser visto quando a contratação de um plano de saúde e sempre vista quando a contratação de um seguro de saúde. Agora, do plano das vantagens, quando olhamos para um seguro de saúde, vantagens. É uma opção em que tem muito mais coberturas, pode escolher a forma como paga, mensal, trimestral, anualmente, pode escolher o médico e o hospital, porque a rede de oferta acaba por ser maior e mesmo que seja muitas vezes uma instituição fora do protocolo com a seguradora, pode ser reembolsado mediante o envio da fatura, não é? E paga então apenas uma parte da despesa que fizer, ou seja, a franquia ou o copagamento, não é? Do plano das desvantagens do seguro de saúde é que muitas vezes tem período de carência, não é? O prémio do seguro aumenta em função da idade, quanto mais velho fica, mais caro fica, necessita de pré-autorização para realizar alguns atos médicos, e é preciso também estar atento, pois há um plafond muitas vezes das comparticipações para várias coberturas. Quando nós vamos olhar para o plano de saúde, e agora ver as vantagens e desvantagens do plano de saúde, as vantagens: não tem regra geral período de carência, pode subscrever em qualquer idade, na maioria das vezes não tem que preencher questionário clínico e alguns planos têm a possibilidade de incluir também mais que uma pessoa no próprio contrato, não é? Toda a família, mas isso também nos seguros cada vez mais. No plano de saúde, as desvantagens: acaba por vezes por ficar mais caro e ser menos abrangente. Tem de ir especificamente àquelas clínicas de prestadores associados à rede, e as redes médicas são muito limitadas fora dos grandes centros urbanos, ou seja, para quem está a ouvir, se viver nas grandes cidades não sente muita diferença de um plano para um seguro de saúde, não é? Mas quando não se mora nas grandes cidades, a rede que faz parte muitas vezes dos planos de saúde, ou seja, o médico onde eu costumo ir na minha terra não está incluído no plano, o que significa que eu vou ter que desembolsar todo o dinheiro. Portanto, resumindo, o plano de saúde pode ser ideal para quem não quer gastar muito dinheiro no seguro e precisa ter acesso a consultas de rotina no privado, ou já passou a idade limite para ter direito ao seguro e, portanto, é uma forma de compensar. E o seguro de saúde pode ser indicado para quem está a pensar em ter filhos, para quem ponder recorrer ao privado, a cautelar alguma eventualidade, vai a muitas consultas de especialidade. Portanto, acima de tudo, é preciso conseguir ler a informação e compreender o que é mais adequado para mim,
olhando para estes tópicos todos. Se calhar vai ter que chegar agora ao final e ouvir novamente tudo aquilo que foi enumerado, mas é muito importante que não se esqueça destes passos. Porquê? Porque quando nós estamos assim, de cabeça fria, não é? E conseguimos fazer uma análise, é muito mais fácil do que quando nós estamos deparados por uma situação em que de repente estamos aflitos, que é mesmo assim, não é? E queremos recorrer a um seguro e na altura ou temos os períodos de carência, não vamos conseguir usufruir dos descontos no tratamento. É melhor fazer esta escolha quando estamos mais racionais e menos emocionais e vulneráveis. E pronto, era isto que eu tinha para vos trazer hoje. Relembrar mais uma vez, estão mesmo a terminar então as inscrições para o curso do Zero à Liberdade Financeira, e que eu estou mesmo ansiosa que comece. Vou deixar então na descrição o link. Agradecer como sempre as vossas mensagens, partilhas, e-mails, fotos, muito obrigada. Já sabem que me podem acompanhar no meu Facebook e Instagram, cujos links eu vou deixar na descrição. Juntem-se ao nosso grupo de Telegram. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir. Deixem uma avaliação também lá no iTunes para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar.